Olá, amigos, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, de uma forma muito especial, como eu sempre digo, como eu sempre afirmo. Você que está aí nos acompanhando através desse vídeo, você há de convir comigo que nunca tivemos uma geração de cristãos mais debilitada, mais fragilizada, mais vulnerável do que a geração dos dias atuais. E por que a maioria dos cristãos estão fracos na fé, estão vulneráveis, estão debilitados, são muito sensíveis? O fato é que, na verdade, essas pessoas, elas têm esquecido de se alimentarem, não têm mais tido tempo, entre aspas, para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra. Estão vivendo uma vida material, uma vida fadada pelo fracasso, estão apenas voltadas para o que é físico, estão esquecendo de alimentar o espírito. A Bíblia diz aqui, no livro de Daniel, no capítulo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor, rei de Babilônia, também, por que não dizer um antigo imperador, ele dominava sobre todas as províncias, não é? Sobre boa parte do mundo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e cercou Jerusalém, ou seja, sitiou Jerusalém. E antigamente, quando uma cidade ela era sitiada ou cercada, os inimigos que a tinham sitiado ou cercado aquela cidade impediam as pessoas de entrarem e de saírem daquelas respectivas cidades que estavam sobre o domínio deles naquele momento. Então o povo de dentro da cidade não podiam sair, ninguém entrava e ninguém saía. Os poços de águas das antigas cidades ficavam do lado de fora. Então eles se rendiam ao exército inimigo que as tinha sitiado por falta de água e por falta de alimento, por conta da sede e por conta da fome também. Eles se rendiam ao inimigo que os tinha sitiado. E foi isso que aconteceu em Jerusalém. No ano 606 a.C., Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou o povo para o cativeiro babilônico. Jeremias havia profetizado que o povo seria levado para uma terra estranha, para a Babilônia, costumes diferentes, deuses diferentes, alimentação diferente. Eles seriam escravos lá, como eles tinham sido escravos lá na terra do Egito, quando os seus pais foram escravos lá. O que eu quero chamar a sua atenção? Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, porque quando a pessoa não está recebendo da água da vida, que é o Espírito Santo, quando a pessoa não está meditando na palavra, quando a pessoa não está recebendo o pão da vida, porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus falou também para a mulher samaritana, ele disse assim: aquele que beber desta água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. Então, quando a gente deixa de se alimentar desse pão, quando a gente deixa de beber desta água, automaticamente a gente fica debilitado, a gente fica sedento, a gente fica afaimado, na verdade. E não é uma fome física, não, é uma fome espiritual. E você há de convir comigo que uma pessoa com fome, uma pessoa com sede, a imunidade dela fica baixa, ela está mais propensa
obviamente, a ser infectada por um vírus, a receber ali um bacilo, um germe, uma bactéria que dá origem a uma doença. Enfim, ela se torna uma pessoa vulnerável aos ataques do mal e ela acaba se rendendo. O que o diabo quer? A princípio, o diabo, ele cerca a pessoa. De acordo com 1 João, capítulo de número 5, se não me falha a memória, diz que o diabo, vosso adversário, 1 Pedro, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a princípio, o diabo sitia a pessoa. Ou seja, ele cerca a pessoa, até que essa pessoa, ela fique sedenta, ela fique com fome do pão da vida, sede da água da vida, ela vai se tornando vulnerável, o diabo vai tirando dela a força para ela orar, o diabo vai tirando dela a força que ela tinha outrora de frequentar, de participar dos cultos. O diabo tira o desejo dela ir para a igreja, o diabo vai colocando na vida dela uma fraqueza, ela vai se debilitando, ela vai se fragilizando, a pessoa vai se vulnerabilizando dia após dia, até que ela se torne uma pessoa totalmente presa fácil ao adversário, e o adversário invade a sua vida, quer dizer, como invadiu Jerusalém, o diabo invade a vida da pessoa e leva a pessoa cativa, presa para a Babilônia. E o que representa a Babilônia hoje? Babilônia representa o mundo, Babilônia representa as orgias, a promiscuidade. Babilônia representa um lugar fora da habitação de Deus, um lugar completamente longe de Deus. E por que Deus permitiu os adversários invadirem Jerusalém? Nabucodonosor, no ano 606 a.C., invadiu Jerusalém. Sabe por quê? Porque o povo hebreu, eles deixaram de obedecer aos mandamentos de Deus, principalmente quanto ao ano sabático. O povo hebreu, judeu, povo israelita, como você quiser chamar, eles poderiam plantar durante 6 anos consecutivos, mas no 7º ano eles tinham que deixar a terra descansar. Só que eles não guardaram o ano sabático por cerca de quase 500 anos, e Deus queria que a terra descansasse. Eles tinham, infelizmente, infringido a lei de Deus, deixando de obedecer a palavra, os mandamentos de Deus. Quando então Deus permitiu que Nabucodonosor viesse, sitiasse a cidade e levasse então o povo hebreu lá para a Babilônia. Querendo ou não, a terra descansou. Eles ficaram lá 70 anos. Somente no ano 536 a.C. é que Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo, para ordenar que o povo voltasse a Jerusalém. Deus enviou um libertador, mas sabe por quê? Porque o povo clamou, porque o povo, eles reconheceram a desobediência. Lá em Babilônia, eles começaram a invocar a Deus, eles começaram a se voltar para Deus, eles recomeçaram, melhor dizendo, a alimentar da palavra, recomeçaram ali a adorar a Deus, a invocar o nome do Senhor, até que Deus então levantou Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo. Interessante, no capítulo 45 de Isaías profetizou acerca de Ciro, o imperador, rei da Pérsia, que iria libertar o povo hebreu 150 anos antes de Ciro nascer. Antes de Ciro nascer, Isaías já havia profetizado, chamando inclusive Ciro pelo nome, 150 anos antes de Ciro nascer. Quando Ciro ouviu essa profecia do capítulo 45 de Isaías, Deus chamando ele pelo nome, Deus dando a Ciro uma incumbência, uma responsabilidade, uma missão para resgatar o povo, para liberar o povo a voltar do cativeiro e regressar a Jerusalém. Eu creio, penso comigo, que Ciro, rei da Pérsia, ele quase deu um infarto. Ele olhou aquela profecia e disse: poxa, somente um Deus grandioso para me conhecer desse jeito.
150 anos, até mesmo antes de eu nascer, ele já estava me chamando pelo nome. Não tinha como não obedecer a um Deus grandioso, que conhece a pessoa ainda informe, conhece a pessoa antes dela nascer, antes dela ser concebida. 150 anos antes, Deus já sabia que Ciro libertaria o povo, que ele seria o rei da Pérsia. Deus deu a ele essa missão. Entenda uma coisa, você tem um chamado, você tem uma missão dada por Deus, você tem um desígnio estabelecido por Deus para com a tua vida. Por isso você não deve se debilitar, você não pode jamais dar ouvidos à fraqueza, ao desânimo. Você não pode deixar de estar meditando na palavra, de estar buscando o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Você não pode jamais deixar que a tua alma fique sedenta desta água da vida. É a água do Espírito que deve te saciar. Eu quero chamar a sua atenção para esta terça-feira agora. Amanhã, hoje é segunda, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira. Amanhã, terça-feira, na nossa igreja, 8 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, nós estaremos entregando o pão e a água. O pão e a água do fortalecimento, representando Jesus e o Espírito Santo. Você que se encontra fraco, talvez o inimigo já te sitiou, talvez o teu adversário já te cercou. Ele está esperando que você se renda, que você se curve, que você desista, para ele te levar para onde? Para a Babilônia. E quantas pessoas estão servindo outros deuses, quantas pessoas que estavam no nosso meio, servindo a Deus na igreja conosco, e hoje estão fora, porque se deixaram ser levados por esse adversário que a cercou, que a sitiou, e infelizmente se renderam por falta do alimento, por falta da palavra, por falta da água da vida. Eles se renderam ao exército inimigo e acabaram indo para a Babilônia. E quantas são as pessoas que estão na Babilônia hoje, estão no Egito, estão fora da presença de Deus, e Deus quer te resgatar, Deus quer trazer você de volta. Agora você precisa tomar uma atitude, você precisa se desprender dessa zona de conforto e sair da inércia e tomar uma atitude.